segundo momento da nossa aula de hoje com o tema A Família Real no Brasil. Nós vimos o quê? Que foi preciso compreender alguns fatos, não é? Para a gente poder saber o que aconteceu e que fizeram com que o Brasil ele se tornasse um império, não é? A gente viu nas aulas passadas, estudou sobre a colonização, como foi a chegada dos portugueses aqui com os índios. Vimos que a família real foi obrigada a deixar o Brasil e nós vamos ver hoje a família real aqui no Brasil. Então, olha só. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, que era a Inglaterra e a França. E eles disputavam, não é, o domínio e o poder da Europa e as colônias da África, América e Ásia. Então, nesse período, aconteceram alguns fatos, né? Um deles foi o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França para a entrada de produtos ingleses. E com essa medida, Napoleão queria o quê? Enfraquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os produtos que fabricavam. Então, ele mandou bloquear os portos, né, para que não chegassem mercadorias para serem vendidas no continente. E um outro fato foi a Revolução Industrial. O país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio de mercadorias, não é? E esses produtos que eles fabricavam eram sempre destinados aos locais que eles queriam vender pelas vias náuticas, não é? Pelas águas. Então, Napoleão resolveu fazer o quê? Para continuar tendo domínio, ele mandou bloquear os portos para que não chegassem mercadorias de outras nações para serem vendidas. Então, sabendo que tudo isso poderia acontecer, Portugal, que dependia, não é, da coroa espanhola, Portugal tentou ficar neutro, não tomar partido de nenhuma das duas nações, mas só que Portugal dependia deles. Então, o que aconteceu aí? Napoleão Bonaparte estava a caminho de Portugal e os governantes e nobres portugueses, que não tinham escolha, não é? Porque precisavam fugir para o Brasil. Essa fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra, que foi a Marinha Mercante Inglesa que trouxe toda a família real para o Brasil. E quando eles chegaram aqui, não é? Que acontecimentos ocorreram com a chegada da família real aqui no Brasil? Tia vai ler um trechinho para vocês. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, a vida na colônia sofreu algumas transformações. Novos órgãos e instituições foram criados, a vida cultural passou a contar com a presença de artistas, bibliotecas, escolas também foram fundadas. Entretanto, o povo português não estava muito satisfeito com a família real aqui nas nossas terras, não é? Então, o que acontecia? Existia um acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra, só que esse acordo prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses não podiam entrar no Brasil por causa do bloqueio continental. Isso significava que a vantagem comercial que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar produtos para o Brasil estava sendo compartilhada com os ingleses. O sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos. Portugal havia se transformado na colônia. E em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, mas apenas por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias hereditárias que nós já estudamos, né?
que o Brasil foi dividido em capitanias, elas eram hereditárias porque passavam de pais para filhos e cada governante tinha que tomar conta, não é? E suprir todas as necessidades das capitanias. Então, essas capitanias deixaram de ser capitanias hereditárias e passaram a se chamar províncias. Aí o que aconteceu? Entre 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu várias derrotas. Ele perdeu várias guerras na Europa e ele foi exilado. Ele foi obrigado a deixar o país. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, os portugueses pensaram que a família real ia voltar para Portugal e que as coisas voltariam a ser como antes. Mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar. Ele queria ficar aqui. Havia cobranças de impostos que era muito alta, então a família real viu vantagem em permanecer aqui no Brasil e não queriam ir embora. Essas nossas terras explodiram algumas revoltas, né? Aconteceram várias guerras, várias lutas. Mas nesse período houveram duas principais, que foi a revolta dos alfaiates, que aconteceu na Bahia, e a Revolução de 1817, que aconteceu aqui em Pernambuco. Todas essas duas revoltas ocorreram por causa das condições que o governo deixou o Brasil, né? Que o governo português deixou o Brasil. O povo estava muito insatisfeito com o governo português. As pessoas acreditavam que as coisas poderiam melhorar se a família real voltasse para Portugal. Então, existiam pessoas aqui no Brasil que queriam expulsar a família real e em Portugal que queriam seu retorno. Então, ficou dividido, não é? Alguns querendo que a família real fosse embora e lá em Portugal querendo que a família retornasse para Portugal. Dom João, que era o rei na época, ele conseguiu controlar essas revoltas por meio de uma violenta repressão. Ele obrigava as atitudes que deveriam ser tomadas. Dessa forma, impedia momentaneamente que o Império Português caísse. Eles queriam que a família real continuasse comandando tudo, porque as vantagens econômicas eram muito grandes. Então era viável, não é, que eles continuassem a comandar para tirar proveito dos altos impostos da venda de mercadorias. E em 1818, após a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal com o título de Dom João VI. E em 1821, ele retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue ao seu filho, Dom Pedro I, que ficou como príncipe regente. O regente poderia tomar qualquer decisão, portanto, ele governava o Brasil. Foi aí quando houveram outros acontecimentos, né? E foi pedido a Dom Pedro I que ele retornasse a Portugal e pela vontade do povo, ele disse ao povo que ficava, que ficou conhecido como Dia do Fico. Mas isso nós vamos estudar nas próximas aulas, tá certo? Agora você vai abrir o seu livrinho de história na página 73. Todo mundo abrindo aí o seu livrinho de história na página 73. Então, olha só, nós vamos fazer da 72 a 75, incluindo o texto, não é, gente? A atividade de classe. E para casa, tia vai deixar o livrinho de reforço, a página 184, que vai ser a nossa atividade de casa, ok? Livro de reforço, 184, atividade de casa. E na classe nós vamos responder aí 73, 74 e 75,
Agora, vamos para a nossa atividade. Primeiro quesito, marque a alternativa certa. Então, olha, a tia vai começar aqui, página 73. Primeiro quesito, letra A. Tia vai colocar do lado para economizar espaço, mas no livrinho de vocês está uma alternativa abaixo da outra, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Letrinha A. Os países que disputavam o domínio de algumas colônias eram Itália e Alemanha, Rússia e Polônia ou Inglaterra e França? Como a gente viu, Inglaterra e França. Letra B. Continentes que despertavam interesse para a Inglaterra e para a França. África, América, Ásia e Europa. Apenas a África e a Europa. Ou América, Europa e África. E aí, gente? África, América, Ásia e Europa. E vamos marcar aí na letrinha B. Letra C. Revolução que ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII. Revolução econômica, revolução industrial ou revolução náutica? Foi a Revolução Industrial. E vamos para o segundo quesito. No segundo, tia também vai colocar de lado, mas é só economizando espaço, tá? No seu livrinho tá um abaixo do outro. Em troca do favor da proteção da Marinha Mercante Inglesa, Dom João fez como essa retribuição? Ofereceu uma grande festa aos ingleses, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses ou ele bloqueou os portos para os franceses? Lembrem que ele teve ajuda, então ele fez o quê? Ele mandou abrir os portos, não é isso? Então vamos marcar aqui, ó, o segundo quadrinho no segundo quesito. E vamos agora para a página 74. Na página 74, nós temos aqui, olha, o terceiro quesito. Encontre no diagrama o complemento das alternativas a seguir. Tia vai colocar aqui, nós vamos completar as frases A, B, C e D. E quando a gente completar essas frases, essas palavrinhas que vocês completaram, vocês vão procurar lá no diagrama, ok? Vamos lá. Letrinha A. O acordo entre Portugal e Inglaterra prejudicava quem? Os comerciantes portugueses, não é isso? Letrinha B. Com a derrota de... Quem foi que foi exilado, que teve que ir embora? Napoleão Bonaparte, não foi, gente? Então, a gente coloca só, ó, Napoleão, que é a palavrinha que você vai encontrar no diagrama. Os portugueses pensaram que quem retornaria para Portugal? A família real. Então, ó, a família real. Letra C. Nós temos assim. Dom João conseguiu controlar o quê? As revoltas. Por meio de uma violenta repressão. E na letra D, nós temos. Em seguida, iniciou-se uma revolta na cidade do Porto, em Portugal. Então, depois de completar as frases, vocês procuram essas palavrinhas aí no diagrama. E vamos para o quarto quesito.
Tia também vai colocar de lado, só para economizar aqui o espaço, tá, gente? Mas no livrinho de vocês está uma resposta abaixo da outra, tá certo? Então, vamos lá. Letrinha A. Nós temos: existiam pessoas no Brasil que queriam expulsar a família real ou queriam o retorno da família real? Existiam pessoas aqui no Brasil que queriam expulsar a família real. Existiam pessoas em Portugal que queriam expulsar a família real ou queriam o retorno da família real? Em Portugal, eles queriam o retorno da família real. Com a revolta na cidade do Porto, Dom João permaneceu aqui no Brasil ou ele retornou a Portugal? Ele retornou a Portugal, né, gente? E deixou aqui o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Letra D. Em relação ao domínio português, o Brasil estava livre ou não estava livre? O Brasil não estava livre. E na letrinha E, Dom Pedro I ficou no Brasil como regente ou ele acompanhou o Dom João para Portugal? Como tia falou para vocês, Dom Pedro I ficou aqui no lugar do seu pai como príncipe regente. Então, Dom Pedro I, ele ficou no Brasil como regente. Agora vamos para a página 75, que tia vai apagar aqui, ó, para a gente fazer a 75 agora. Vamos para cá. Observe no mapa do Brasil e pinte os locais onde ocorreram as revoltas durante a permanência da família real no Brasil e escreva os respectivos nomes. Então, vamos lá. A gente vai procurar no mapa os estados de Pernambuco e o estado da Bahia e vai pintar. Portanto, você vai pintar aí, ó. Tia vai escrever os nomes aqui para você não esquecer. Você vai pintar Pernambuco e Bahia, ok? E nós temos, olha, 2 quadrinhos embaixo para a gente colocar aí o nome dessas revoltas que aconteceram. Então, vamos lá. A primeira na Bahia foi a Revolta dos Alfaiates. E aqui em Pernambuco, a Revolta de 1817. Então, primeiro quadrinho, Revolta dos Alfaiates, que aconteceu na Bahia. Não é isso? No primeiro quadrinho, você vai escrever este. E no segundo quadrinho, foi a Revolução de 1817 em Pernambuco. Então, ó, Revolução de 1817 em Pernambuco. E vamos agora para o sexto quesito. E nós temos aí, olha, que causas contribuíram para essas duas revoltas? As condições, não é, que o governo deixou à população e a insatisfação também do povo com o governo português. Então, vamos aqui organizar a resposta. Vamos lá. As míseras condições em que o governo deixava a população
e a insatisfação do povo com o governo português. E aí, terminamos. Deixa eu te passar para cá, para vocês poderem fazer. E aí, terminamos a nossa atividade de hoje de História. Lembrando, a gente fez na classe as páginas 73, 74 e 75. E tia vai deixar para a atividade de casa o livro de reforço, página 184. Um beijo no coração de todos vocês. Até mais!